Olá! Hoje celebramos o sábado da quinta semana do Tempo Comum. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães, e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta narrativa, Jesus alimenta cerca de 4.000 pessoas com apenas 7 pães e alguns peixes, e ainda sobram 7 cestos de pedaços. Este evento é uma demonstração não apenas da compaixão de Cristo pela multidão, mas também de seu poder divino e sua preocupação com as necessidades espirituais e materiais dos seres humanos. Nesta passagem, Jesus está diante de uma multidão que o seguia há 3 dias. Ante a realidade de que não havia alimento suficiente para todos e do potencial desmaio dos seguidores no caminho de volta para suas casas, Jesus se compadece e chama seus discípulos. Ele então realiza o milagre da multiplicação, ao partir os pães e peixes, uma ação que, além de saciar a fome física, possui profundas implicações espirituais e simbólicas. Os escritos de diversos santos da Igreja ajudam a iluminar essas nuances espirituais e simbólicas. São Teofilacto, por exemplo, observa que a repetição do milagre demonstra que Jesus não realizava esses atos para se exibir, mas por verdadeira compaixão. Ele destaca também que os discípulos, mesmo presenciando o primeiro milagre, ainda não compreendiam plenamente o poder de Cristo. Aqui, Jesus nos ensina a sermos pacientes e compreensivos, ao invés de repreender aqueles que têm dificuldades em compreender a fé. Para São Teofilacto, o número 7, dos pães e dos cestos, simboliza o Espírito Santo, que completa e aperfeiçoa a vida humana. As sobras de pães recolhidas simbolizam a moderação, mostrando que os seguidores de Cristo devem aprender a contentar-se com o necessário. São Beda é outro santo que oferece uma profunda interpretação dessa passagem. Ele observa que o milagre reflete o mistério de Cristo como Redentor e sua dupla natureza, humana e divina. A compaixão por aqueles que têm fome destaca a humanidade de Cristo, enquanto o poder de multiplicar os alimentos atesta sua divindade. São Beda também associa os 3 dias em que a multidão ficou com Jesus à conversão dos fiéis à Santíssima Trindade. São Gregório Magno enfatiza que Cristo nunca despede ninguém sem antes alimentar sua alma com o consolo espiritual. Ele destaca a importância de uma pregação contínua e do fortalecimento dos fiéis na caminhada cristã. Já Santo Ambrósio ressalta que Deus exige nosso esforço e nos garante as graças necessárias para a jornada. Ambrósio fala que ao distribuir os alimentos, Cristo demonstra que ninguém é excluído.
O ato de partilhar o pão assinala que receber a graça de Deus depende de nossa disposição de aceitar suas bênçãos. O simbolismo nesta passagem é rico e profundo. Outros santos, como São Jerônimo, oferecem interpretações místicas adicionais. Os 7 cestos representam as 7 igrejas do Apocalipse, e os 4.000 homens são associados às 4 virtudes cardeais, demonstrando que a ação de Cristo tem impacto em todas as dimensões da vida moral. Por sua vez, os papas contemporâneos ofereceram ricas reflexões sobre esta passagem. São João Paulo II destacou a dimensão eucarística do milagre. Tal como Jesus partilhou o pão com a multidão, ele continua a se repartir na Eucaristia, sendo responsabilidade nossa levar esse alimento espiritual aos necessitados. Bento XVI reforçou que o milagre é sinal do reino de Deus, evidenciando a abundância divina sobre a escassez humana e destacando a continuidade deste gesto na celebração eucarística. Bento XVI também enfatizou o aspecto da solidariedade. Deus utiliza nosso pouco para realizar grandes obras. O Papa Francisco frequentemente usa esse relato para inspirar ações em favor dos pobres e famintos, salientando que a compaixão de Jesus é exemplo do cuidado com os marginalizados. Ele destaca a multiplicação através do compartilhamento, um convite à generosidade e à luta contra injustiças sociais. Em síntese, a multiplicação dos pães e peixes transcende a narrativa de um milagre físico. É um chamado para refletir sobre o cuidado de Deus, a centralidade da Eucaristia e a missão cristã de partilhar e alimentar, tanto corpos quanto almas. Com base nas interpretações dos santos ensinamentos dos papas, aprendemos que o evento nos exorta a acolher a graça divina, partilhar o que temos e viver em comunhão com Deus e o próximo. Este episódio nos chama a ser instrumentos da providência divina na vida dos outros, testemunhas vivas da abundância do reino de Deus. Até amanhã!